Se você anda cansada como eu e não aguenta mais o calor das notícias, vem aqui se refrescar na companhia de amigos, vou conversar sobre música, literatura, cinema e sonhar que verões melhores virão. Eu sou a Juliana Santos, esse é o Refresco de Verão e eu volto já! Um livro de poesia na gaveta não adianta nada. Lugar de poesia na calçada, lugar de quadro é na exposição. Tá começando mais um Refresco de Verão e hoje a gente vai conversar sobre literatura. A gente vai falar um pouco sobre poesia, sobre a nossa relação com leitura. E quem tá aqui comigo é o Vitor Rodrigues, escritor independente, slammer, educador e o Praga de Poeta. Vitor, eu vou precisar te perguntar logo, por que desse nome, hein? Praga de Poeta surgiu lá em 2011, 12, quando eu resolvi fazer minha primeira publicação. 13? A Serena disse que é 13. Você nem era nascida, filha. Hoje teremos intervenções de Serena aqui. Oi, Serena. Vocês não viram, mas ela deu um tchauzinho tímido aqui. Enfim, surgiu nessa época. E foi o título da minha primeira publicação, fruto de uns 3 anos de circulação pela cena da literatura independente periférica, marginal periférica e várias denominações que temos. Eu estava circulando nos saraus, resolvi me jogar nesse negócio, descobri, né, os saraus a partir do rap. E aí eu comecei a descobrir que tinha alguns saraus perto de casa e pela cidade inteira, comecei a ir atrás. E aí de estar toda hora, em todo canto, eu fui conhecendo gente, fui vendo gente fazendo, gente escrevendo, gente publicando, gente organizando evento. Falei, eu quero fazer isso aí também, acho que eu gosto disso. Eu não tinha dado certo em mais nada na vida, né? Já tinha tentado ser músico, minha mãe falou que não tinha dinheiro para comprar instrumento, aí desisti. Aí fui fazer Senai, mas não segui carreira, fui fazer curso de computação, aí fiz faculdade de engenharia, faculdade de marketing, tentei jogar bola, nada deu certo. A pessoa não dá certo em nada, vai fazer o quê? Vai virar poeta, né? Que é o destino de quem não dá certo na vida. E aí o Berimba chegou, Berimba de Jesus, que é um grande amigo e parceiro até hoje. Chegou, Vitor, você tá aí, já tá uns 2, 3 anos circulando, você já tem uns textos aí, né? Não quer publicar um livreto? Não, você não saiu do trampo? Pega a grana na rescisão, investe aí nos livretos aí, ó, eu saio com você para vender, 3 meses você vendeu tudo. Falei, é mesmo? Ele é mesmo. Aí peguei lá, rodei 1000 livros, fiz o Praga de Poeta, juntei uns textos que eu tinha, comecei juntando só 5 textos, porque eram uns textos meia boca, assim, né? Falei, eu tinha um monte de texto, mas tudo ruim. Eu falei, vou juntar uns 5 melhores. Aí eu acabei me envolvendo no processo de escrita do livro, escrevi mais alguns, acabou sendo 10 textos. E na época eu tinha acabado de estudar teologia. Sei lá por quê, mas eu estudei teologia. Aquelas coisas que a gente estuda sem saber, né? E aí eu tinha gostado muito dessa ideia, dessa imagem do profeta, né? Que é esse doido que ficava na praça fazendo a leitura do que estava acontecendo e falando com as pessoas, que era o que a gente fazia na rua também, nesse negócio de ser poesia maluqueirista, de estar na rua, na praça também gritando poema, parecendo doido. Eu falei, a gente é profeta, de certa forma. Aí eu fiz esses 10 textos aí desse livreto com essa temática, que eu sou um profeta, né? Que tá na praça. E aí eu botei, e isso que eu tô fazendo são as pragas. Assim como os profetas jogavam as pragas no povo que não ouvia, eu tô fazendo as pragas. E aí, numa dessas ocasiões, eu conheci o Marcelino Freire, que é um grande amor da minha vida aí também. E eu já gostava muito do que ele escrevia, já gostava muito dos textos dele, dele falando também. Aí teve um dia num evento do Poesia Maloqueirista, a gente estava no evento, fomos tomar uma cerveja. Aí a gente conversando, perguntou: e você tá colando com os meninos? Aí eu falei: tô. Ah, legal, e você já publicou alguma coisa? Pretende publicar? Porque ele é entusiasta disso, né? De descobrir gente nova que tá escrevendo. Eu falei: tô começando a organizar um livretinho. Ele: pô, você não quer mandar pra eu ler, não? Eu falei: quer? Claro que eu mando. Aí eu mandei pra ele ler, expliquei tudo que era do livro, né? A gente marcou um café depois. E aí eu tava com dificuldade do título, não tinha título de jeito nenhum. E eu tinha escrito bem no finalzinho do livro,
esse livro é feito para ser compartilhado, se você não compartilhar, uma praga de poeta vai cair em cima de você, e não sei o que lá, e praga de poeta pega. Aí ele falou, aí, ó, o título do seu livro. E acabou sendo o título do livro Praga de Poeta. E aí, como eu tava circulando na cidade inteira, assim mesmo, eu era da Zona Leste, mas eu tava no extremo sul, aí tava no extremo norte, e saía do Ermelino pro Grajaú, voltava pro Itaim Paulista, ia pra São Miguel, pra Brasilândia, e tava no centro também, e colava sempre com o livro debaixo do braço, acabou virando meu vulgo também. Eu chegava nos lugares, olha o Praga aí, ó, mas é Praga mesmo, todo lugar você tá. Aí pegou, e tá aí até hoje. E me conta, como que você chegou na poesia? Você falou da poesia maloqueirista, do rap. Como que foi começar a fazer poesia, essa experiência de vender livro de maneira independente? Eu não comecei a fazer poesia de ler em livro. Eu comecei a fazer poesia porque eu ouvia rap, ouvia samba, uns pagode, que tem umas letras bonitas aí também, né? Aí eu fui nos eventos, de repente tinha as pessoas falando, e as pessoas que estavam no meu bairro estavam escrevendo, eu falei, eu encontrei poesia na rua, entre as pessoas, e é assim que eu queria fazer poesia. E aí, quando eu conheci a galera da poesia maloqueirista, que fazia exatamente isso, que ia viajar com os livrinhos na sacola, xerocava os zines, os livretos e saía vendendo, e colava em show, e colava em evento, e tirava uma onda e vendia uns livros. Falei, é isso que eu quero, mano. Porque ninguém vai vir na minha casa é, querer comprar livro meu. Então, se eu quero lançar um livro, eu tenho que levar meu livro para as pessoas, senão ninguém vai saber que eu escrevo. E aí eles tinham muito uma ideia também de que, e isso não só eles, né, mas essa cena no geral, de que as pessoas gostam sim de poesia. É porque não é algo que é incentivado diariamente, mas a poesia tá no dia a dia, as pessoas gostam. Quer ver? Eu vou falar, a gente chegava nos bares, ó, posso falar um poema pra você? Não, não gosto de poesia não. Vou falar um poema, se você não gostar eu vou embora. Aí fala o poema, a pessoa gostava. Olha aí, ó, viu como você gosta de poesia? Aí a gente vendia livro. E aí, nessa de conhecer essa galera, eu fui me juntando com eles cada vez mais. E aí do livro veio o projeto Praga, não é isso? O projeto do livro Praga de Poeta. Isso. Foi mais a ideia do que o livro, né? Que o livro, na verdade, a minha poesia era eu estar nos eventos falando. O livro era mais um material que a pessoa levava, né? Eu sempre tive essa ideia desde o começo, de fazer poesia. Poesia. Eu não sou só escritor, eu sou poeta. E eu faço poesia em todos os jeitos. Eu faço poesia falando. A gente montava umas apresentaçãozinhas, umas sketch, fazia poesia com música. A ideia era fazer poesia. Fazia uns vídeo poema. E aí a ideia era que não se limitasse ao livro. Eu não sou poeta porque eu lancei um livro. O livro é importante, mas não é a coisa mais importante. Não é onde se encerra o meu trampo. E aí o projeto foi só um desdobramento disso. Na época a gente tinha um prefeito, né? Era o senhor Fernando Haddad. Um beijo, Haddad. E um prefeito, ele fazia o que um prefeito deve fazer, né? Que é investir em política pública. E ele tinha um carinho especial pelos saraus, né? Ele conhecia o que estava acontecendo, conhecia essa cena que já estava bem grande em 2012, 13. Já tinha os slams também, já estavam começando a crescer. E aí começou a ter alguns programas alguns fomentos, né, por parte da prefeitura para essa cena. Nessa época teve muito investimento em cultura em São Paulo, né? Teve o programa Vai, começaram a ter mais céus. E aí eu estava bem dedicado a isso. Eu estava de fato só fazendo isso da vida, vivendo de poesia, e aí me profissionalizando cada vez mais, também colando em quem já fazia, colando mesmo, falar assim, ó, vai ter tal evento tal dia, eu posso chegar só para ficar olhando como é que faz, porque eu quero aprender. Aí eu fui me juntando com a galera, quando deu a hora lá, eu fui lá e escrevi um projeto pro programa Vai. Tinha escrito um projeto antes de ocupação de praças. Peguei 3 praças que tinham ali no meu bairro, em 2010, isso. Tava num show, num sarau, que depois era um show. Aí tinha um doido lá, que era do bairro, que eu nem conhecia, a gente na plateia junto no show, começamos a trocar ideia, trocar ideia, trocar ideia. Descobrimos que tinha o Vai, ele já sabia do Vai, escrevemos um projeto, e aí era isso. Já era o protótipo do Projeto Praga, porque a gente ficou durante 2 meses
em cada uma de 3 praças ali do bairro mesmo, da Carvalho, compramos equipamento e passava o fim de semana inteiro na praça trazendo programação. Convidava a gente que a gente conhecia, pagava um cachê e botava lá pra molecada, pros tiozinhos, quem tivesse ali no bairro, né? E aí o Projeto Praga era só um desdobramento disso, de fazer arte no lugar que eu encontrei a arte, que é na rua. Eu dizia que o Projeto Praga era um aglomerado de pessoas, de propagação de ideias em torno da poesia, um projeto de ocupação de espaços a partir da poesia. E aí a gente pegava alguém que era dos saraus, que os saraus eram espaços públicos, assim, entre aspas, mas geralmente eram escolas, eram bares, eram fechados, né? A gente botava na rua mesmo. Quem ia para os saraus era a gente que já sabia que ia ter o sarau, que ia para lá. A gente queria, a minha ideia do Projeto Praga era levar isso para pessoas que não sabiam, partindo do princípio que a gente tinha no Poesia Maloqueirista, de que as pessoas gostam de poesia, mas não é algo próximo, né? Então vamos mostrar isso para as pessoas, porque vai que elas gostam mesmo. Não, e você ficou falando das pessoas não gostarem de poesia e eu fiquei viajando aqui, porque isso é muito louco. A gente realmente não tem nenhum incentivo para gostar de poesia, de literatura, gostar de ler. Na escola a gente aprende José de Alencar, Camões, um monte de gente chata de ler, porque você não tem maturidade para entender o que, que aquelas palavras estão dizendo, o que, que significa tudo aquilo. E aí a técnica, né? O que é verso decassílabo, o que é poema, o que é prosa. E, assim, para que que você vai usar isso? Qual é a beleza de você ler isso, né? Você não consegue apreciar o que que você tem ali. Ainda mais quando nem os professores e professora gostam de poesia, né? Eu fui fazer faculdade de letras depois, que eu falei assim, tô fazendo poesia, né? Eu falei assim, mano, esse negócio de ser poeta, não sei se vai dar certo. Então deixa eu fazer uma faculdade de letras pra garantir alguma coisa, né? A gente nasce pobre, a gente quer ter uma garantia financeira. Nossa, eu fiz 6 meses e falei, se tem algum lugar que eu quero ver poesia, não é aqui. E, nossa, literatura eu odiava na escola. Não, não que eu odiava, mas eu dormia nas aulas, eu tava cagando pra literatura na escola, porque era isso, era um negócio que era brega, era um negócio que nem as professoras entendia direito, não gostava, fazia só. E era muito chato mesmo. Ai, vamos analisar isso aqui, o que ele quis dizer. Era aquela poesia, vamos analisar o poema, ai, nossa, aqui ele falou, não, que negócio, você está estragando, você tá tirando todo o meu gosto pela poesia. Eu lembro uma vez que eu tenho lembrança de um poema só que eu gostei na época da escola, que era a professora Tânia. Ela recitou Morte e Vida Severina. E aí eu me identifiquei um pouco por causa do meu vô, que era retirante também, e eu gostei e ela leu em voz alta, né? Ela leu e ela gostava desse poema. Então, só de ela gostar, na hora que ela leu, já fazia muita diferença. Que não tava assim lendo, meu nome é Severino, não, não, ela tava lendo com gosto. Eu falei, nossa, isso aí é legal, hein? Nossa, isso marca muito, né? Eu tive uma professora de literatura no colégio que ela dava aula de inglês e parecia a aula daquele filme do Sociedade dos Poetas Mortos, que o Robin Williams é professor, sabe? Ela subia na cadeira, ela declamava, ela tinha uma paixão pela literatura que era sem igual, assim. Eu não lembro o nome dela, mas eu lembro do rosto dela, eu lembro da fisionomia dela, eu lembro da roupa que ela usava. Porque a paixão dela era tão grande que você só conseguia ver ela, assim. Ela me fez gostar de versos parnasianos, Porque sabe? é um negócio gostoso, né? E poesia, arte é uma diversão. E aí acho que o lance de não ser tão difundido nas escolas, de não ter adesão, muito menos da galera, tipo, da direção, da coordenação pedagógica, é porque não serve para nada, né? A escola tá te preparando para mercado de trabalho e depois com essa ideia neoliberal aí de que o vestibular vai te dar um emprego melhor, começou a te preparar para o vestibular. O Paulo Leminski falava isso, né? Que a poesia é um inutensílio e que a única razão de ser da poesia é que ela faz parte das coisas inúteis da vida, que não precisa de justificativa, assim, que ela é a própria razão da vida, alguma coisa assim. E ela não serve pra nada, Não serve para mas ela nada. é a razão de tudo. Sim.
Então é por isso também que não tem muito incentivo na escola, porque escola é lugar de. Eu quero gerar mão de obra, eu quero produzir. Escola é lugar de produtividade, não é lugar de. E ensinar a obedecer, né? Não é lugar para ficar divagando, para ficar falando de sentimento, para ficar falando de imagem, não é lugar de ler o mundo, né? Deveria, mas não é lugar de fazer leitura do mundo. É lugar de treinar. Tanto que hoje se fala de um grande sucesso nas escolas, e as escolas que são tomadas como exemplo são as escolas tecnicistas, né? Que te formam para uma profissão, que tem o ensino técnico. É o grande sucesso do ensino que a gente tem hoje, é o ensino técnico. Não, e deveria. Deveria muito ser um lugar para refletir e a gente aprender a ser cidadão mesmo, né? Porque o modelo da escola é um modelo muito antigo, ela foi criada, ela foi imposta, é um modelo prussiano que foi colocado a educação obrigatória como atividade diária para educar a população, para conter a ordem. E porque naquele período, enfim, começaram muitas revoltas por lá e eles decidiram fazer isso para fazer uma população obediente. Exatamente, né? Tanto que o modelo que a gente tem hoje de escola é o da ditadura ainda, né? É o mesmo modelo. É o mesmo, aqui é o mesmo, que surgiram das fábricas. É um modelo que surgiu das fábricas, né? Até por isso o sinal também, né? E que treinava pessoas para ir para a fábrica e foi reformado pelo militarismo. Então só piorou. Ai, ficou total, ficou ótimo, ficou show. Mas o que você falou disso não é um lugar para paixão, né? Não é um lugar para emoção, não é um lugar para e aí que você falou da professora, né, que ela era apaixonada. Eu trabalho muito em escola, trabalhava antes da pandemia, né? De circular em escola, de fazer projeto, de comprar livro e levar para distribuir em escola, fazer bate-papo com autores e autoras, organizar sarau, dar oficina de escrita para criança, organizar slam, dar formação para professor. Eu adorava estar em escola. E aí, sempre quando eu começava uma oficina, eu dizia assim: olha, eu não vou ensinar ninguém a fazer poesia, a fazer literatura. O que eu vou fazer aqui é o seguinte: eu sou apaixonado por isso, por poesia. E aí eu vou mostrar o quanto eu sou apaixonado para ver que vai que vocês se apaixonam também. O Marcelino tem um vídeo que ele fala isso, que é uma entrevista que ele deu, se eu não me engano, para a virada da educação, que ele diz que é ensinar pelo encantamento, né? Eu gosto, não só ele diz isso, tem várias outras pessoas que usam desse conceito, e eu reproduzo também, de ensinar pelo encantamento, é isso. Se eu estou encantado com o que eu estou ensinando, com o que eu estou fazendo, fica muito mais fácil de ter uma adesão de quem está ouvindo. E aí o lance é isso, eu chego lá, faço umas palhaçadas, falo uns poemas, aí quando a gente vai ver, a gente está analisando a estrutura de um poema, falando de umas coisas super careta que a gente via na escola, só que a gente está fazendo, e as pessoas estão querendo fazer. Falo, nossa, mano, eu quero fazer um verso desse, como é que faz? Ah, então pega aí, ó, vamos lá. É isso. E sempre na brincadeira, né? Você era uma criança que lia muito, Vitor? Não, não lia não. Mas eu era uma criança que inventava muito. Eu não lia livro, né? Mas eu lia o mundo o tempo todo, né? O tempo todo. Eu fui uma criança um pouco quieta, um pouco esquisita, bem calado, então eu era muito observador e eu reparava muito em tudo que todo mundo falava. Eu assistia muito desenho, brincava muito de faz de conta, brincava muito sozinho também. E aí nessas brincadeiras aí eu ficava inventando 1 milhão de histórias. Mas eu já tinha esse negócio da literatura, né? Dentro de mim, até por conta da minha mãe, das minhas avós, sempre foram grandes contadoras de histórias. Então, eu gostava desse negócio de palavras que são ditas geram cenas na minha cabeça. Eu achava isso incrível, isso genial. Eu falo, meu Deus, como eu só tô aqui sentado do lado da minha avó, ela só tá falando comigo e eu tô imaginando um monte de coisa. Então, as minhas brincadeiras eram isso, era sempre expandir, era, como diz o próprio Manuel de Barros, né? Era aumentar o mundo. Então, eu não lia livros, mas a literatura está presente desde muito cedo. Até que, por conta disso, inclusive, com 10 anos, eu conheci o RPG, que é um jogo narrativo, né? E aí eu não larguei até hoje, eu jogo RPG. Inclusive,
Hoje mesmo eu vou jogar, saindo daqui eu tenho uma sessão. eh, então era isso, eu não lia, mas eu fazia literatura, desde cedo. E você tem trabalhado com RPG e literatura? Tenho, trabalho ainda. Hoje, né, com mais experiência tanto na literatura quanto no RPG em si, eu tenho feito alguns experimentos aí, dado algumas oficinas de usar o RPG como ferramenta de criação mesmo, não só para literatura em si, mas para teatro, para música, para qualquer coisa. Total. Eu tô falando com você aqui e eu tô olhando seu último livro, Deuses Fazendo Bolo. Me conta um pouco dele? O Deus Fazendo Bolo foi um livro muito doido, assim. Acho que foi o processo de eu botar à prova mesmo se eu era poeta mesmo ou não. Porque eu já tinha circulado com os 3 volumes anteriores, né, que você tinha falado, Praga de Poeta, Sinceros Insultos e Aprender Menino. E aí eu ganhei o Menor Slam do Mundo também, final de 2012. Aí ganhei a publicação do Versos para Aumentar o Mundo, que era um livro de poemas curtos, porque o Menor Slam do Mundo eram poemas curtos. E aí eu vendia bastante esses livros, vendia bastante, porque também eu escrevia de um jeito, nesses primeiros livros, tinha muito poema que eu escrevia pros saraus e pros slams, né? Principalmente os slams. Eu tava ganhando muito slam, e aí o slam, como é um jogo e o objetivo é ganhar, é uma competição, é um pouco de capitalismo também, né? A lógica que se organiza o slam, tem que ter um pra quê. Então eu escrevia poema endereçado. Eu falei assim, vou escrever esse texto porque eu sei que isso aqui vai ganhar slam. E aí eu comecei a vender esses livros, comecei a trampar mais fundo com isso, comecei a dar aula também em vários projetos, o projeto Praga também é milhão, estava fazendo ninguém ler, várias coisas acontecendo. Aí entrou aquele momento, né, aquela crise, eu falei, beleza, e agora? Já tô aí há 5 anos, 6 anos circulando, já vendi bastante livro, tô morando sozinho, pagando meu aluguel com essas coisas. E aí, Vitor? Vai continuar com isso ou foi só uma onda e passou? E aí em crise também, né? Em crise, já começando, já tava começando a se instaurar o golpe, né? Do Temer, essas coisas aí, então já tava começando a cortar alguns projetos, já tava começando a ficar um pouco mais curta a grana. Aí eu falei, mano, será que vale a pena ficar brigando por isso até o final? Aí entrei nessa crise, comecei a ficar mal, entrei numa crise de depressão pesada também, por várias outras fitas, de trampo também, né, dando aula na Fundação Casa, e aí, tipo, dando aula pros moleques que era do meu bairro e depois estava preso lá, e eu dando aula de poesia para eles, e de entrar, né, nisso daí, né, nessa crise também de você vai envelhecendo, você vai vendo que o mundo é cada vez pior, né? Aí eu comecei a escrever uns textos. Falei, eu vou começar a escrever uns desabafos mesmo, né? Comecei a escrever umas coisas para mim, porque não fazia mais sentido para mim ficar escrevendo uns poemas criticando a sociedade, essas coisas de jovem, né? Sendo que eu tava achando tudo uma bosta e de falar, não, vamos pra cima, sendo que eu me sentia um derrotado, sabe? Sei bem. Aí eu falei, eu vou escrever poemas sobre o que eu tô sentindo, e é sobre ser derrotado, sobre perder, tô mal hoje, então eu vou escrever sobre isso. E aí eu comecei a escrever esses poemas e eu falei, e eu não queria falar eles nos saraus, nos slams, porque os saraus e os slams eram um momento de explosão, né? De tava todo mundo, pô, não sei o que lá. Eu falei, isso não cabe aqui, eu tô triste pra estar nesse lugar. E aí foi um processo, eu posso dizer que foi meu primeiro livro, que foi um processo de livro mesmo. Ele foi um projeto, desde o começo, entrei no processo, e aí eu já estava mais experiente, eu tinha publicado 3 livros também, e a minha proposta desses primeiros livros era de aprender fazendo. Eu tinha aprendido fazendo mesmo. Eu já sabia revisar um livro, eu já conseguia entender num livro de poema qual que era a narrativa que eu queria colocar nesses textos, por que os poemas são nessa ordem, por que esse poema vai entrar e esse não. Eu já sabia revisar um próprio poema meu, já estava há alguns anos dando aula de escrita também, de oficina, então eu já tinha analisado, não analisado, né, mas eu já tinha feito esse processo de reescrita, que escrever, ser escritor é reescrever muito mais do que escrever. Então, eu já estava um pouco mais à vontade com esses processos, o processo de pesquisa também, de entender assim que um poema na inspiração divina, ele não sai do nada, assim, nossa,
recebi um negócio aqui, vou sentar e escrever. Não, é um trabalho artesanal, né? Ó, eu tô falando sobre isso, então eu vou ler coisas que tem uma estética parecida com a estética que eu quero colocar. Eu vou assistir filmes que tem a ver. Eu vou jogar jogos de computador, de videogame que falam disso. Eu vou ouvir músicas que tem a ver com isso. Eu vou me ambientar dessa minha temática, dessa minha estética que eu quero buscar, para eu poder absorver isso e fazer do jeito que eu quero. Então esse livro ele foi muito mais um processo do que um produto. Foi um processo de amadurecimento como artista mesmo, de entender o que é de fato um processo artístico que eu vou a fundo. E aí eu fui, não tinha mais dinheiro para publicar, porque eu estava vivendo de cachê e de oficina, e isso daí é viver com dinheiro contadinho. E aí eu falei, mano, aí eu busquei umas editoras independentes, mas as editoras independentes, para quem quer mesmo viver como artista independente, não vale a pena, porque eu vivia de venda de livre, para mim não valia a pena de jeito nenhum o preço de capa que eu ia receber. E aí eu falei, mano, eu vou fazer um financiamento coletivo de esquema de pré-venda, e é isso. Aí consegui juntar o dinheiro, publiquei o livro, então uma prova de fogo esse Deus fazendo bolo. E foi também esse nascimento, esse renascimento do artista no momento de, e aí, vamos ver, você vai querer levar a sério ou não? Aprendi a levar a sério na marra, né? E qual é a sua inspiração para poesia? Minha primeira inspiração poética foi uma música, foi um grupo musical, né? Foi El Chan e Skank. Eu sempre tive muito isso. Quando eu estou em algum processo artístico, seja para lançar um livro ou qualquer processo artístico, eu me inspiro muito com livros e álbuns, né? Álbuns musicais. Eu escuto mais, dependendo do processo, mais música. Porque também eu sou da poesia falada, eu sempre fui da poesia falada, né? Eu comecei a escrever pelo som das palavras. Eu gosto de ler em voz alta quando eu estou lendo um livro. Então, para mim, é muito difícil desassociar o som das palavras do texto escrito. Não, isso é muito legal. E você começou a fazer essa junção, né, da poesia com o audiovisual, essa poesia multimídia como Aprender a Morrer. O Aprender a Morrer foi um processo de fazer música com poesia. Eu não canto, é um EP de 5 faixas. As faixas foram compostas a partir dos poemas, todos os arranjos e tal, pela banda, mas eu não canto, eu leio não, eu recito, né? É tentar ver o poema falado como um elemento musical também, como um elemento rítmico, melódico, porque a voz ela tem tom, ela tem volume, ela tem ritmo, ela não é... Tem notas musicais no que eu tô falando aqui, do jeito que eu coloco. E agora, assim, conta aí, o que você está fazendo? Quais são os seus próximos projetos? Tem 1 milhão de projetos, na verdade. Mas eu lembrei desse porque tem um pouco a ver também com o que a gente falou antes do Poesia por Encantamento. Então acho que cabe esse parênteses. Então, ele chegou na oficina, aí de parceria, o que vier a gente que eu dava junto, a gente faz. Eu fiz um trampo no Céu São Carlos, lá na Zona Leste, e aí uma menina estudava lá, de 10 anos, e aí eu saí do céu, mas ela ficou sabendo que eu estava dando oficina de escrita de poesia, ela já escrevia e ela queria continuar fazendo isso, porque na escola não tinha muito espaço para isso, aí ela queria fazer fora do horário. Aí eu estava dando uma oficina na Casa de Cultura do Itaim Paulista, que é ali do lado não, né, mas é mais ou menos ali na região. E aí o pai dela foi lá levar ela, né? O pai e a mãe dela foram levar. Eu falei, fica aí vocês também, para ver como é que é e tal. Aí eles ficaram, aí eu fui envolvendo eles nos exercícios, foram ficando. Quando fui ver, tava a família inteira fazendo a oficina comigo. Ficaram 2 anos seguidos fazendo. E o pai dela era analfabeto, 52, 50 e poucos anos, e ele só sabia escrever o nome, ele não sabia ler nem escrever mais nada. E aí de ficar e já era aposentado, né? Ficou acompanhando as aulas, acompanhando. Aí o que eu fazia? Na hora dos exercícios, a parte dele eu pedia para ele fazer oralmente, né? Ele pegava alguma história que ele tinha vivido e me contava a partir do gatilho do exercício. E aí ele ficou acompanhando as oficinas, começou a acompanhar a filha dele nos textos dela. Chegou, sei lá, uns
3, 4 meses de oficina, ele me aparece com um texto de 3 linhas escrito. E aí foi ele mesmo que tinha escrito. Eu falei, eita, o que tá acontecendo aí? Ele, tô aposentado, não tem nada em casa, tô gostando desse negócio de poesia, de contar história. Fui pedindo ajuda aí pra minha filha, achando as letras no teclado e escrevi. Aí ele começou também a escrever na mão. E aí ele foi nesse processo. Falei, beleza, tá bom. Aí ficou essas por essas, né? Aí ele falou, os próximos exercícios pode passar escrito que eu vou tentar escrever. Falei, tá bom. Não falei um A. Eu falei, vou deixar no processo dele. Eu não falei nada ele que trouxe, vai o processo dele. Aí, beleza. Isso daí já era 4 meses de oficina. Deu 6 meses de oficina, ele não só estava escrevendo os próprios textos, como estava lendo. Aí teve uma hora que eu chamei ele e falei assim: você tá fazendo. Porque a esposa dele, ela não tinha concluído nem o fundamental nem o médio, né? Só até a quarta série. Aí, por causa das oficinas também, ela resolveu terminar. Então, ela foi fazer EJA. Mas ela já era alfabetizada. Eu falei, você tá fazendo EJA também? Ele falou, não, não tô não, tô aprendendo em casa por causa da poesia. Gostei desse negócio de poesia, aí eu tô aprendendo. Sei que ele ficou 2 anos comigo, todos os 3 ficaram, né? E ao final dos 2 anos ele estava lendo e escrevendo fluentemente e com um fluxo de escrita maravilhoso, maravilhoso. E eu nunca falei um A sobre gramática, sobre ortografia, sobre nada. Foi sozinho. E ele aprendeu porque ele queria ler e escrever poesia, basicamente. Pois é, para ver como as pessoas gostam de poesia, né? Pois é. E aí, assim, eu não sei como. Eu cheguei a fazer faculdade de pedagogia uma época também, mas larguei também, porque não tava dando ser estudante universitário e poeta. O tempo que eu gasto tentando pagar minhas contas como poeta não dá para fazer outra coisa. Então eu teria que parar também o meu trampo se eu quisesse me dedicar, porque fui fazer também uma faculdade que exige uma dedicação maior. Mas eu estava estudando, até cheguei a levar o caso, não levei o caso, né? Mas comentei com uma professora, eu falei assim, mas você sabe como é que aconteceu, qual foi o método? Eu falei, não faço ideia, só sei que um dia ele não escrevia nem lia, no outro dia ele estava lendo e escrevendo. Eu acompanhei todo o processo, mas não, foi sozinho. E aí eu combinei com ele que a gente vai escrever um livro contando esse processo, onde ele vai ser um personagem e tal. Tem até nome o livro, provavelmente, porque é um verso de um texto dele, que é Jabuti Letrado, que ele fala que ele conta que a mãe dele tinha um jabuti e gostava de ficar botando um ferro quente no jabuti por causa que ele ficava andando mais rápido, né? Horrível isso, né? Mas aí ele falou assim, mas o jabuti, mesmo sentindo dor, ele tinha o ritmo dele, ele não corria não. Então eu sou que nem um jabuti letrado, eu vou aprendendo no meu ritmo. E aí eu falei, mano, isso é maravilhoso, eu quero escrever sobre esses processos. E aí veio essa famosa pandemia interminável. Interminável, interminável. É a nossa infinitena. E eu queria saber sobre Dentes Acesos, que era um projeto de livro e virou um mixtape. Como que foi isso? O projeto do livro não saiu, porque não fazia sentido lançar um livro. Não fazia sentido para mim lançar um livro se eu não pudesse circular. E aí eu peguei e falei, eu vou lançar no formato mixtape. Aí eu comecei a conversar com a galera aí que tava nessa pesquisa, que eu conhecia desse rolê da música também, que produzia. E juntei com o Lucas Félix, um doido aí que eu conheci nas batalhas de rap no Saraus. E ele falou, mano, tem um amigo meu que tá com um estúdio aí, a gente tá tudo sem trampo, estamos querendo pensar projeto novo, na verdade o estúdio tava sendo inaugurado. Vamos lá trocar uma ideia, vamos ver o que sai. Aí se juntamos no estúdio, a pandemia tava todo mundo em casa, não tinha o que fazer, se encontramos 2 vezes por semana no estúdio e começamos esse processo. E aí tá saindo uma mixtape, Dentes Acesos, a gente começou a produzir os instrumentais a partir dos textos, e aí depois com os instrumentais prontos, eu pensava na voz. A gente tá nesse processo aí. E é o Dentes Acesos. Já tem a mixtape, a gente já tem ideia de um show, que é um show, mas também é um espetáculo teatral, de certa forma, porque tem a parte de figurino, a parte de luz, a parte de palco, a parte de corpo, tem uma narrativa, e já temos ideia de filme também.
Então a ideia é isso, é fazer poesia do jeito que der para fazer, do jeito que fizer sentido para mim fazer. Faz sentido para mim esse livro, porque ele tem toda essa ideia, né? Ele tem uma narrativa visual mesmo, os próprios textos, a própria ordem dos textos, a ordem de como os versos vão se colocando, as imagens vão se criando, cria também uma narrativa. Então a gente tá experimentando, tá se jogando aí, e Dentes Acesos vai sair esse ano ainda. A mixtape. A ideia é lançar a mixtape com um e-book, né? Que aí seria muito mais o encarte da mixtape do que de fato um livro. E depois, se a gente conseguir algum financiamento para isso, fazer o filme com o livro. E aí o livro vai ser tipo uma espécie de meio que um romance à la Paulo Leminski. Não sei se você já leu algum romance do Paulo Leminski. Ou Catatal. Já li sim. Eu cheguei a produzir a exposição dele quando veio para Pernambuco. Ah, olha só. Então você já tá ligada como é que é. Então, mas é um romance meio a Paulo Leminski, né? Que é esse romance não é linear, mas é um romance imagético, né? É um romance que não é uma narrativa certinha, é uma narrativa que, enfim. E aí vai ser esse texto da mixtape, só que expandido com o filme junto. Agora, onde eu vou arranjar dinheiro para isso, olha, não sei. Você que está ouvindo esse podcast e tem interesse em financiar um romance e um filme a partir da poesia, entre em contato com @praga de poeta. Faz teu nome. Ai, Vitor, muito Muito obrigada. obrigado. Foi muito bom falar contigo com interferências de Serena. Só danada, ficou o tempo todo aqui falando. A gente tá há tanto tempo confinado que essas conversas são muito importantes para a gente lembrar do mundo lá fora. Esse foi o Refresco de Verão com o Vitor Rodrigues. Reforçando, segue ele lá no @praga de poeta. Gostou do episódio? Segue a gente também no @refresco de verão. Esse podcast é uma realização da Mirá Ateliê de Ideias, com incentivo da Lei Aldir Blanc, Governo do Estado de Pernambuco, Secretaria de Cultura de Pernambuco e Governo Federal. A nossa designer é a Paula K, a trilha sonora é de Igor Kainski, eu sou a Juliana Santos e faço pesquisa, roteiro e produção desse podcast. Até a próxima!